inflação subindo, desemprego nas alturas, previsões de crescimento econômico revistas para baixo. Como entender o que está acontecendo e o que esperar da economia brasileira daqui para frente? A convidada de hoje, do Opinião Pernambuco, é a economista e ex-secretária de Políticas de Desenvolvimento do Ministério da Integração, Tânia Bacelar. Eu sou Estela Mari Saldanha e este programa também é veiculado pela Rádio Universitária FM e pela Rádio Universitária Paulo Freire AM. Professora, muito grata pela sua presença mais uma vez aqui no Opinião Pernambuco. Bom, o mercado financeiro elevou mais uma vez a projeção da inflação para este ano. Saiu de 7,58%, se não me falha a memória, para 8%. O que é que está acontecendo? A inflação está fora de controle? Tudo bem. Primeiro, eu queria agradecer mais uma vez o convite de vocês para conversar. Infelizmente, as notícias da economia não são boas, né? Uma grande preocupação é por onde você começou. A inflação voltou a se acelerar no Brasil. O IPCA previsto para o final desse ano está em torno de 10%. É uma inflação que nós economistas chamamos de custo. A origem dela é na oferta, porque tem inflação que vem pelo lado da demanda. Não é o caso. A demanda ela não está muito ativa, ao contrário, a demanda está reprimida. O consumo das famílias, que é o principal item da demanda, ele caiu de 66% em 2019 para 60% em 2021. Então, as famílias estão consumindo menos. O governo está gastando menos, né? O teto do gasto está fazendo com que haja cortes na despesa do governo. E as empresas estão, grande parte delas, ainda sob o impacto da pandemia. Então, do lado da demanda, não é aí que está vindo pressão sobre preço. A pressão sobre o preço está vindo do lado da oferta, do lado dos custos, que é o mais difícil de controlar, tá certo? Aí tem várias razões. A própria pandemia, ela fez uma disrupção nas cadeias produtivas no mundo e aqui no Brasil também. Isso encarece os insumos. Então, quando o insumo está mais caro, você tem que vender mais caro. Então, tem uma inflação que vem pelo lado dos insumos. Tem uma inflação que vem pelo choque do câmbio. Quando a gente começou a pandemia, o câmbio estava em R$ 4 e pouco, já passou de 5 há muito tempo. Teve momentos que quase chegou a 6. Então, o câmbio no Brasil, ele tem um impacto inflacionário interno, porque a gente importa grande parte das nossas compras. E aí, quando a gente compra mais caro em dólar, isso tem que ser transmitido também nos preços, né? Como se não bastasse, tem o crescimento do preço das commodities. Lá fora, as commodities estão crescendo, principalmente a commodity petróleo, e a política de preço da Petrobras foi atrelar o preço interno do Brasil ao preço internacional. E no preço da gasolina tem os dois problemas. Tem o problema do preço do petróleo no mundo, que está subindo, agora começou a cair um pouquinho, e tem o câmbio. Então, são dois fatores em cima de um preço que atinge muita gente, porque o Brasil roda diesel, a classe média anda de automóvel a gasolina, a população consome gás de cozinha, tudo isso está ligado a esse preço do petróleo agora dolarizado, não é? Então, isso, como se não bastasse, tem a crise hídrica impulsionando os preços da energia, que é outro insumo estratégico, porque
nós, consumidores, usamos energia em casa, as fábricas, muitas delas são intensivas em energia, e aí elas têm que passar por preço esse aumento de custo também. Então, é uma inflação de custo vindo por vários mecanismos e estão determinando uma aceleração muito forte dos preços. Professora, então, a live do presidente da República, feita no dia 9, agora passado, nessa live, ele diz que a inflação no Brasil estaria subindo porque o consumo estava subindo. Então, absolutamente não procede o que foi colocado pelo presidente Jair Bolsonaro. Não procede, quer dizer, você tem um movimento de retomada do consumo, porque teve uma baixa no consumo muito grande na pandemia. Então, a pandemia retraiu o consumo, sobretudo dos serviços. Agora, a gente está voltando a consumir serviço, a turma está voltando para o cabeleireiro, está voltando para as academias, está certo? Então, nessa direção dos serviços, ele teria razão. Mas, no total, é o que eu falei, as famílias têm muito desemprego, a massa de rendimento das famílias está caindo, então, no conjunto, as famílias estão consumindo menos. Ele, no governo, está cortando despesa, cortando o orçamento da educação, cortando o orçamento da ciência e tecnologia. O item chamado consumo do governo está caindo, que é o que ele comanda, a grande parte, que a maior parte da despesa pública é federal, e os investimentos também estão travados, tá certo? E aí ele tem culpa na tratamento, porque a instabilidade política do Brasil hoje é um problema, porque a gente não tem só crise econômica, a gente tem crise econômica, crise política, que até bem pouco tempo, a semana passada, era crise institucional, que é mais grave do que crise política. Isso também dificulta o momento da economia, não é? Porque isso afetou os mercados, isso afetou o investimento. Então, a economia está sofrendo, já vinha em crise antes da pandemia, teve que enfrentar a pandemia, mas aqui a gente tem múltiplas crises. A crise sanitária, com crise econômica, com crise social e com crise institucional. A inflação, que é uma espécie de pavor, né, dos brasileiros e das brasileiras, assim, é uma espécie de trauma. Essa inflação que a gente está vivendo hoje, e aí prospectada para 8% este ano, ela afeta, na mesma proporção, a classe média e as camadas populares? Não, primeiro, a inflação da gente está muito alta, e aí tem um problema que eu acho grave. Para quem, como nós, viveu a hiperinflação, né? A gente se lembra do desespero que era a hiperinflação, né? Eu mesmo fui secretária da Fazenda com inflação de 94% ao mês. Todas as nossas estimativas não batiam no final do mês, é uma loucura. Não é isso que a gente está vivendo, a gente está vivendo uma inflação de 10%. Mas, mesmo assim, ela é preocupante, porque ela, hoje, nos indicadores da inflação, você vê que tem o que a gente chama de índice de difusão. Quantos produtos daqueles que são pesquisados estão com aumento? 72% dos produtos que estão no IPCA estão com aumento. Então, a gente diz que isso é um alto índice de difusão, justamente porque é uma inflação de custo, porque você está levando isso para muitos lugares, ela está se difundindo na economia do país. Então, ela é perigosa por isso, é preciso parar essa difusão, porque é a difusão que gera a memória inflacionária, que gera a inércia inflacionária, que é o que a gente combateu lá atrás, tá certo? Não estamos naquele quadro, mas estamos sintomas daquele quadro. É isso que eu estou querendo dizer, tá certo? Agora, a tua outra pergunta, qual foi? Se a inflação... Ela é igual para todo mundo, né? Ela não é igual para todo mundo. Hoje, o IPEA publicou uma pesquisa que eles estão fazendo todo mês
em cima do IPCA, que é uma pesquisa que compara a inflação por nível de renda das pessoas. Então, é um estudo muito interessante do IPEA, e eles mostram que a inflação, essa que a gente está falando de 8%, que ainda está por aí, ela está, para quem ganha até R$ 1.800, ela está em 10,6%. E para quem ganha mais de 17 mil, ela está em 8%. Então, ela está quase metade a mais para quem ganha menos. Então, este é o problema da inflação, é que ela afeta mais a população mais pobre. Por quê? Quem ganha pouco gasta praticamente toda a sua renda com consumo. E são os bens de consumo que estão sofrendo. E, sobretudo, gasta com alimentação. E, nesse momento, a inflação mais alta está na alimentação. E quem consome mais alimento, proporcionalmente à sua renda, é quem ganha menos. Os ricos não consomem tudo que ganha, porque nem consegue, bota um pouco na poupança, faz outras aplicações, não é? Então, eles não são igualmente afetados por essa inflação que é média. É uma média num país onde toda a média precisa ficar sob suspeita, que é um país que é muito desigual. Professora, para a gente fechar esse bloco, eu vou trazer aqui uma manchete de hoje do Estado de São Paulo, um dos principais jornais do país, e vou pedir para a senhora fazer a leitura dessa manchete para a gente. A manchete é a seguinte: Banco Central levará a Selic, quer dizer, a taxa de Selic, até onde precisar. Por favor, faça a leitura dessa manchete. Veja, o Banco Central está anunciando que ele vai subir a Selic e o mercado financeiro está projetando um aumento bastante elevado. Então, a expectativa é que até o fim do ano a inflação continua muito alta e a taxa de juros vai subir muito. Qual é o problema desse remédio? É o primeiro que eu disse, nossa inflação atual não é de demanda. A taxa de juro, quando sobe, ela encarece. Você que quer consumir, brasileiro consome muita prestação, compra muito no cartão, então aumenta o custo das pessoas para consumir. Então, você consome menos, porque o custo para consumir está mais alto que a taxa de juro está mais alta. E para quem investe também. Para quem investe, o crédito fica mais caro, você investe menos. Então, qual é a consequência do aumento da taxa de juros? É retrair a economia. A economia que já está em voo baixo, que está saindo uma pancada grande da pandemia, vai ter um elemento adicional de contenção, que é uma taxa de juros alta. E ele não está em cima das reais causas da inflação. O juro não conserta o aumento das commodities. Aumento de juro não conserta aumento de preço de commodities. Aumento de juro não conserta a política de preço da Petrobras. Tá certo? Então, eles vão subir a taxa de juros. Quem vive de renda vai gostar muito, mas ele não vai contribuir muito para... Ele controla uma parte desse problema. Mas as reais causas desse problema, infelizmente, não estão na mão somente do Banco Central. O Banco Central tem poder, a manuseio da taxa de juros é importante na política inflacionária, mas, infelizmente, o tipo de inflação que a gente tem não vai dar a resposta que a gente precisa para esta inflação que a gente está vivendo. Professora, a gente faz agora um intervalo bem curtinho, volta daqui a pouco. Você que está em casa, não saia daí. A entrevistada de hoje do nosso programa é a economista Tânia Bacelar, e o nosso assunto são os problemas da economia brasileira. Até já.
Estamos de volta para o segundo e último bloco do Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa é o cenário econômico brasileiro. Eu sou Estela Mares Saldanha e converso com a economista e ex-secretária de Políticas de Desenvolvimento do Ministério da Integração, Tânia Bacelar. Lembrando para você, mais uma vez, que Opinião Pernambuco também é veiculado pela Rádio Universitária FM e pela Rádio Universitária Paulo Freire AM. Professora, no bloco anterior falamos sobre a inflação, eu queria agora um pouquinho falar sobre o desemprego. A gente continua aí com uma taxa altíssima de desemprego, ali passando dos 14%, são quase 15 milhões de brasileiros desempregados. No seu radar, alguma perspectiva de que esses números possam melhorar? Infelizmente, não, porque quem cria emprego é a dinâmica da economia, né? Tem muito debate sobre as relações de trabalho, flexibilizar para criar emprego, mas, de fato, quem cria emprego é quando a economia começa a rodar, as empresas começam a ver futuro e sentem necessidade de empregar. Então, infelizmente, os dados da economia estão nos mostrando que a gente ainda vai viver um momento muito difícil. Talvez um 2022 até mais difícil do que o 2021, porque as previsões para o PIB, o crescimento do PIB de 22, esta semana, várias projeções que foram divulgadas estão sinalizando um crescimento muito baixo. Então, crescimento, por exemplo, o Itaú está sinalizando 0,5% de crescimento no próximo ano. E há uns meses atrás ele estava sinalizando 1,5%. Então, ele reduziu a 1/3 a projeção dele, tá certo? O JP Morgan está sinalizando 0,9%, nem 1% de crescimento no próximo ano. Então, o próximo ano, olhando para frente, a gente está vendo que não, a economia não vai retomar assim, com muita força, e, portanto, o principal motor da criação de emprego não está funcionando. E o Brasil tem outro problema hoje, que é a informalidade. Tem muita gente ocupada, mas cada vez mais é difícil conseguir um emprego formal. É difícil conseguir um emprego com a proteção da legislação trabalhista. Hoje a gente estima que cerca de quase metade da força de trabalho brasileira está subocupada. Então, é uma situação muito séria que a gente está vivendo no mercado de trabalho. Bom, tem várias coisas acontecendo, né? A economia não está crescendo muito, nós estamos no meio de uma revolução tecnológica que faz o tipo de emprego, pede outros tipos de habilidade, pede outro tipo de qualificação. Então, de vez em quando, estão anunciando lugares para se trabalhar e não tem gente capaz de ocupar aqueles lugares. Na área de informática aqui é um exemplo. Por que está acontecendo isso? Não é por causa da crise, é porque a economia está mudando. Nós estamos indo para a era digital. A pandemia acelerou isso. Então, isso também está mexendo com o mercado de trabalho, não é? A senhora falou aí numa projeção do PIB para o ano que vem inferior a 1%, né? Falou, inclusive, que o Itaú projeta 0,5%, 0,5%. Itaú de banco, 0,5%. Bom, aí eu estou aqui lembrando que desde que o ministro da Economia, Paulo Guedes, assumiu, ele fala na retomada da economia brasileira. Ele está sempre projetando uma retomada como nunca vista. Assim, será sempre um paraíso. Até agora, isso não aconteceu. A economia só dá resultados pífios. O que tenta o ministro da Economia? Criar um discurso para alimentar a base política do governo? É só isso? Que a gente pode pegar de plausível, de palpável,
nesse discurso? Veja, a proposta do ministro era de... A agenda dele nunca foi de um projeto de crescimento econômico. A agenda dele é uma agenda de reformas estruturais, como eles chamam. A reforma tributária, a reforma trabalhista. O foco dele é melhorar o ambiente de negócios, porque se melhorar o ambiente de negócio, os agentes econômicos vão investir e a economia vai crescer. Então, o foco dele é no ambiente de negócios e nas reformas estruturais. Só que nem elas ele consegue entregar. A reforma tributária é um fiasco. Existiam várias propostas no Congresso, ele manda uma que é um outro pedaço, e agora o Congresso se enrola e não consegue votar. Então, a proposta dele, que foi para a mudança do imposto de renda, ninguém aprovou. No fim, ele não conversa com ninguém, empacota e manda daquele jeito. Então, na verdade, ele não está entregando nem o que ele prometeu, que era avançar com as reformas, que é uma parte da base política que apoia o governo, apostou nesse tipo de proposta, mas nem essa está acontecendo. Quanto à outra, que é a proposta de retomada do crescimento, com apoios do governo, ele é contra. Ele é contra o governo apoiar a retomada do crescimento. Se lembra que, no auge da pandemia, ele reagiu a fazer as medidas de auxílio. Depois fez imposto pela realidade, né? Mas não foi iniciativa dele. Então, realmente, nós temos um ministro da Economia que não está sintonizado com esse momento que o país vive. Esse momento que o país vive é muito difícil. Professora, deixa eu ver se eu entendi. É uma proposta em que ele retira o Estado dessa projeção de retomada do crescimento econômico, retira o Estado e fica tudo a cargo da iniciativa privada. Ele cria as condições para que o Estado saia e a iniciativa privada entre. Quais as chances disso dar certo até o final do ano que vem, 2022, quando a gente vai ter uma nova eleição presidencial? Pelos números que a gente está vendo, e quem está dando esses números não é nenhum esquerdista, são os bancos. Os dados que eu citei aqui são do Itaú, do JP Morgan, o Safra está propondo que vai crescer 1%. Então, é o sistema financeiro, de onde ele saiu, de onde o ministro saiu, que está projetando o PIB nesse patamar no máximo de 1%. Então, isso, para mim, é um atestado para ele de que ele não está conseguindo entregar o que ele prometeu, que era a retomada da economia, ainda enquanto ele é ministro. Não vai acontecer isso. Eu vou trazer um cenário político para a senhora comentar a partir desse cenário econômico. Aí estou pegando aqui a base de apoiadores, né, do governo e do presidente Bolsonaro. Vou fracionar essa base em duas partes. A parte que apoia o governo e a parte que apoia o presidente Bolsonaro. Essa parte que apoia o presidente irá com ele até o final do mundo, até o último momento do abismo. A parte que apoia o governo, se a economia continua dando esses resultados, que já foram apresentados aqui pela senhora, essa parte que apoia o governo poderá abandonar o barco e isso ter um reflexo na eleição de 22? Veja, o movimento que eu vejo, inclusive do grande empresariado brasileiro, é um movimento de afastamento em relação ao governo. Já saiu cartas escritas por grandes empresários pedindo paz, pedindo negociação, porque a crise política e institucional é ruim para a economia. A imagem do Brasil lá fora não está boa, os investidores lá fora estão nos olhando enviesado, tá certo? Então, eu acho que, eu não diria que já abandonaram, mas já se afastaram, né? Já se articularam com o antigo presidente para que o presidente atual escrevesse aquela carta depois do dia 7 de setembro. Aquilo envolveu a articulação de grandes empresários brasileiros também,
que votaram no governo atual, que apostavam na proposta econômica do Guedes, e talvez percebendo que realmente não vai entregar e que essa crise política, essa tensão o tempo todo na esfera política, ela é um elemento que é muito ruim para a economia, para os interesses das grandes empresas, de quem quer investir, de quem quer faturar, de quem quer aproveitar esse enorme potencial que tem no Brasil. É um potencial que está travado. E está travado, na minha visão, hoje, mais pela política do que pela economia. Infelizmente. Para a gente terminar, professora, aí eu vou voltar lá para o desemprego, vai ser a última pergunta desse último bloco. Agora, há pouco tempo, o governo anunciou a criação de mais de 1 milhão, acho que 1,5 milhão de empregos formais no Brasil. Anunciou, festejou, acho que agora no semestre passado, no final do semestre passado. O que eu pergunto para a senhora é se esse 1,5 milhão de empregos gerados, se esse trabalhador que está voltando para o mercado de trabalho ou que está ingressando no mercado de trabalho, estou me referindo a essas novas vagas, se ele encontra um emprego mais precarizado. Ele volta, mas vai trabalhar mais, por exemplo, e vai ganhar menos, por exemplo. Veja, o emprego que o governo gosta de divulgar é o emprego formal. Esse emprego a gente mede pelo RAS-CAGED. Existe um sistema que o Ministério do Trabalho recriado é quem comanda, então eu diria que esse é um emprego formal. Mas 1 milhão de empregos no Brasil é muito pouco. É positivo porque qualquer emprego a mais hoje é positivo, tá certo? Mas é muito pouco, porque a força de trabalho brasileira, vamos botar, subestimando, a gente tem uma população de mais de 200 milhões, vamos supor que metade está disposta a trabalhar, são 100 milhões. O que é 1 milhão em 100 milhões? Tá certo? Então, é um número interessante, mas é um número muito significante para o tamanho necessidade de empregos que a economia brasileira tem para dar conta desse grande potencial que está na mão do trabalhador, da capacidade de produção dos nossos trabalhadores, que não está sendo usada, que está dilapidada no momento de crise, porque o cara quer trabalhar e não consegue. Professora, muito obrigada mais uma vez pela sua presença no Opinião Pernambuco. A senhora é sempre muito bem-vinda e até uma próxima oportunidade. Obrigada.